Deus. Uma palma bem forte para Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos, não deixa a garganta esfriar, não. Vai dando glória, vai exaltando o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, nunca sinta vergonha de falar em línguas, nunca sinta vergonha de sentir a presença de Deus, porque esse é o diferencial dos crentes pentecostal, é buscar, é dar glória a Cristo Jesus. Amém, amados? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos. Motivo de muita alegria, um privilégio estar aqui juntamente com todos vocês. Pode se sentar, meus queridos. Adorando o nome do Senhor. Que maravilha! Não vamos deixar o clima esfriar. Vamos manter o pau de lenha acesa na chama. Aleluia! Eu já posso sentir a presença do Espírito aqui neste lugar. Aleluia! Graças a Deus, eu fico muito feliz por este homem de Deus ter me adotado aqui nesta casa. Hoje eu falei para ele, eu falei, pastor, o Senhor me adotou mesmo. Graças a Deus. Falei pro irmão Dina, põe mais água no feijão. Agora tem mais um. Graças a Deus. Fico muito feliz por vocês terem me recebido nesta casa. Um comedor de reviro hoje aqui atrás dessa tribuna. Pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Evangelho de Lucas, médico amado de Cristo, capítulo de número 5. Aleluia. Evangelho de Lucas, aleluia. Capítulo de número 5 e versículo de número 1. Aleluia. Quem está sentindo a presença de Deus aí? Aleluia. E ainda tem mais. O Senhor tem reservado muito mais para nós. Aleluia. Obrigado, papai. O Espírito Santo. Evangelho de Lucas. Vamos colocar em pé, por gentileza, meus amados, aquele que pode, em nome de Jesus. Todos acharam, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro lado do barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de
Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pode se assentar. Glória a Deus. Neste momento, Senhor, eu preciso da tua unção espiritual para poder ministrar esta palavra. Pai, eu estou totalmente à mercê do teu Espírito. Por isso, Senhor, eu lhe peço nesta noite linda de domingo, usa-me conforme a tua vontade. Amém, meus irmãos? Que palavra maravilhosa! Que fala sobre a pesca. Aleluia. Confesso que fui pego um pouco de surpresa pelo nosso pastor. Ele falou aqui esses tempos atrás que gosta de pegar desprevenido, né? Eu não esperava estar aqui diante de vocês. Aleluia. Mas Deus preparou esta oportunidade de poder estar aqui pregando este evangelho. Glória a Deus, aleluia. E como o texto mesmo se refere, fala sobre a pesca. Quem aqui já não teve experiência de algum dia ser um pescador? Né? Eu costumo de volta e meia ir para o rio, mas em algumas ocasiões eu já tive morando com o pessoal num local onde nós vivíamos da pesca. Então, por isso eu compreendo muito bem o que será entendido aqui neste dia e nesta noite. Perceba que o pescador, ele tem intimidade com o mar. Ele sabe, ele conhece os determinados lugares que dá peixe e os que não dá. E talvez aquela noite, Pedro, ele vai com a expectativa de poder trazer alguns peixes. Existia muito esse trabalho da pesca, da pescaria. E de repente ele cria-se aquela expectativa de ir pescar, porque na realidade também tinha que pagar impostos, sustentar a sua família, abastecer os mercados. E Pedro vai com toda a expectativa para poder pescar. E um pescador, devido à sua experiência, ele possui algumas habilidades. Mais ou menos ele sabe em qual região os cardumes vão aparecer e em qual local será melhor lançar das redes. E de repente Pedro vai, trabalha junto com os outros pescadores. Aleluia! E daí o que acontece? E é assim. Muitas vezes você pode vir de uma pesca com uma quantidade grande de peixes, mas naquele momento não aconteceu dele chegar e não trazer peixe algum. E por sinal, meus queridos irmãos e amados, Jesus estava anunciando o evangelho na beira da praia. Jesus estava a ensinar o povo. E algo impressionante, e até mesmo que para ensinar ficava melhor Jesus ficar mais próximo do mar, por causa do vento, né? Na localidade do mar, o vento ele vem do mar e sopra a multidão. É claro que naquela época não tínhamos o benefício de ter um equipamento de som, um microfone, eles tinham apenas a voz. Jesus se posicionando à beira da praia começa a anunciar o reino de Deus. Mas de repente Pedro talvez nem tivesse dado muita atenção a Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque o desespero, o pensamento, como que eu vou pagar os meus impostos? Como é que eu vou conseguir sustentar a minha família se com essa pesca eu não conseguir trazer nada? Jesus anunciando o evangelho, multidões o ouviam. E Pedro lá ajeitando as redes. Pastor, quem conhece a pesca sabe que após você utilizar a rede, você precisa lavá-la. Você precisa fazer alguns reparos, alguns remendos, costurar a rede e preparar para que no outro dia, eu imagino Pedro
Jesus ali pregando e ensinando o povo, mas os olhos ficam em Pedro, observando ele entalhar a rede, lavar a rede. O que eu queria dizer para você nesta noite, que talvez você pense que Jesus não está vendo você, Glória a Deus. que Jesus está longe, mas Jesus está com o olho fixo em você, observando, cuidando, vendo. Por mais que você ache que Jesus não está, Ele está. E Pedro, Aleluia! desanimado, arrumando as redes, e Jesus o cuidando, ministrando, mas o cuidando. Ei, o mais impressionante vai acontecer agora. Aí o que acontece? Pedro, com todo desânimo, Jesus faz um pedido a ele. Jesus, conhecendo o seu coração, e muitas vezes nós somos assim, meus irmãos. Nós achamos que tudo está sob o nosso controle. Eu sou habilidoso, já várias vezes pesquei, várias vezes eu fiz isso, aquilo, mas não está no seu controle, está no controle daquele que vive e reina. Por mais que você pense que Jesus não esteja vendo, Ele está observando. Obrigado, Deus. E de repente, Jesus fala algo para Pedro, para que ele retorne. E eu fico me imaginando, pastor, o pensamento de Pedro. Talvez Pedro poderia pensar: esse homem não entende nada de pesca, esse homem não compreende o que é estar a noite inteira no mar. Mas o que Pedro diz? Pela tua palavra. Não sei se você não pegou, mas se você pegou, é pela palavra de Jesus. Talvez o desânimo tinha batido, mas ele pela tua palavra. E hoje eu te digo, pela palavra de Jesus, volta. Se você parou no meio do percurso, volta, que Deus quer te usar novamente. Aleluia. Aí, Louvado. Aleluia! Pedro Obrigado, fala: papai. vamos voltar. Imagino que as redes já quase estavam sendo guardadas. E muitas vezes é isso que nós pensamos. Muitas vezes eu e você, nós pensamos que agora parou, agora acabou, o trabalho findou-se, não vou mais trabalhar, vou lavar as redes, vou guardar as redes, não quero mais pregar, não quero mais orar, não quero mais fazer visita, não quero mais cantar para o Senhor, não quero dirigir mais nada, eu quero apenas sentar no meu banquinho e ficar quietinho. Mas hoje o Senhor diz para você: levanta e volta ao mar. Obrigado, papai. Volta. Às vezes há algum processo que nós temos que consertar algo em nossas vidas. Há processos em que nós temos que limpar, costurar, preparar e daí voltar. Eu queria dizer para você, pequeno pescador, o mar está aí te esperando. É aí, ó, campo para evangelizar, para pregar a palavra, anunciar o evangelho. O evangelho de Cristo está precisando de pregadores, de pessoas que estejam dispostas a levar este evangelho, mesmo que esteja dolorido, mesmo que esteja difícil. Pega a rede e volta ao mar. Obrigado, Deus. E de repente, voltando à palavra, ele: tá bom, mestre,
Vamos lançar de volta. Eu imagino ele, os outros seus companheiros todos olhando para ele. Ué, joga. E de repente ele, não, pela tua palavra eu vou lançar. Vou lançar. E eles vão e lançam. Glória a E de Deus. repente eu imagino eles no barco, no desespero, agarrado na tarrafa, na rede que seja, enrolando. Daqui a pouco aquilo começa a pesar. Eles começam a puxar aquilo cada vez mais pesado. Conforme a rede se aproxima, a água começa a se mexer. Pedro já começa a ver a rede cheia de peixe. A palavra diz que ele tem que chamar os seus amigos à beira, porque era tanto peixe que mal podia arrastar a rede. E hoje eu quero dizer para você, se você crê, Deus vai te usar de uma maneira especial, vai te levantar para você também trazer a rede cheia de peixes. Oh, glória! Obrigado, papai. Parece que nós passamos processos em onde há dificuldade, portas estão fechadas. Há tempos, claro que de fartura, mas há muitos tempos em que nada acontece. E é nesses tempos que Cristo Jesus está com o olho em nós. Mas existe um tempo que é superior. É o tempo da bonança. É o tempo em que Deus começa a trabalhar. É um tempo que Deus começa a operar. Então, esse tempo chega hoje em nome de Jesus na sua vida. Aleluia, meus irmãos. Confesso que muitas vezes eu estive que nem Pedro, à beira da praia, com as redes vazias, mas pela fé em Jesus, pela fé na palavra, eu sempre coloquei na minha cabeça: volte para o mar, volte a pregar, volte a falar do meu amor. Amém, meus Obrigado, irmãos? papai. Então ele vem com aquela rede farta de peixes, farta de alegria, porque ele confiou em Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, eu digo a você que nós temos que depositar a nossa confiança em Cristo Jesus, a nossa confiança na sua palavra. Mesmo que você esteja desanimado, confia em Deus, confia, permaneça na posição em que Deus te colocou, permaneça naquilo que Deus quer fazer com você, permaneça no propósito de Deus. Amém, meus irmãos? Amém, aleluia. Esta é a palavra que eu quero deixar para vocês nesta noite. Que o Espírito Santo possa confirmar esta mensagem no coração de cada um. Eu agradeço a oportunidade e as palmas são para o Senhor.